Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja e comigo vai tudo bem, graças ao meu bom e eterno Deus. Hoje vim aqui trazer uma mensagem da parte do Senhor para a tua meditação, que se encontra em Atos 16, versículo do 30 ao 31. Vamos estar lendo e depois fazendo aqui algumas aplicações para nosso entendimento. E diz assim o versículo de número 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E lhe disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Meus amados irmãos, esse é um texto bastante conhecido no meio cristão, porque é um texto que vem relatar o acontecido com Paulo e Silas, quando eles estavam em uma de suas viagens missionárias, pelo mundo, pregando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E ele se encontrava neste momento, quando lemos esse texto, ele se encontra na casa de Lídia. E ela abrigou Paulo e Silas nessa viagem missionária aí. E eles ficaram hospedados por algum tempo na casa de Lídia. Mas ela servia a Deus, ela conhecia a Deus. E por isso quis abrigar os dois ali, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor naquele lugar. Então, eles saíram da casa de Lídia e foram até um local onde eles iriam orar, estavam ali se preparando para ir fazer suas orações diárias. E aí encontrou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Logo, quero deixar claro que adivinhações vêm do maligno, não vem de Deus, tá bom? E Deus usa os seus também em profecias, revelações, visões e sonhos, mas é muito diferente de adivinhação. E os seus senhores ganhavam muito dinheiro com tudo aquilo que a jovem ali adivinhava. Então eles exploravam essa jovem com um espírito maligno de adivinhação, e aí tudo que ela ganhava nessas consultas aí que ela dava para as pessoas ali, adivinhando as coisas, ela ganhava muito dinheiro e os senhores dela tomavam tudo para si. Então, além dela ser explorada, porque era ali tirada aí todo o dinheiro que ela ganhava com as adivinhações, ainda ela estava ali escravizada, irmãos, com um espírito maligno de adivinhação. Então, todas as vezes que ela via Paulo e Silas passando por ali onde ela estava, ela começava a clamar em alta voz, dizendo: estes homens que anunciam a palavra da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê? Porque até mesmo o inimigo, ele reconhece quem é servo do Deus Altíssimo. Se você é servo do Deus Altíssimo, eu sou servo do meu Deus, até o inimigo sabe disso, sabe? O inimigo reconhece. Então, essa jovem estava possessa desse demônio aí, da adivinhação. Então, ela estava falando aquilo ali por meio de suas adivinhações. Então, ela adivinhava as coisas da vida das pessoas e deles ela falava isso. Só que isso se tornou uma perturbação para Paulo e Silas, porque todos os dias que eles passavam por ali, ela falava a mesma coisa. Então, irmãos, passando por ali, mais uma vez, aquela jovem falava as mesmas palavras, e isso já estava importunando Paulo e Silas. Foi quando, passando ali, que ela disse isso, Paulo se voltou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, Espírito, eu te ordeno, saia dela. E diz a palavra que na mesma hora o espírito imundo saiu daquela jovem. Então, aquela moça foi liberta pelo poder da palavra do nome de Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Então, aquela jovem necessitava de um cuidado, de uma libertação da parte de Deus, e ela teve. Então, agora ela não seria mais escravizada por aqueles demônios da adivinhação. Mas, vendo isso, seus senhores ficou muito bravos, porque eles lucravam disso, através da vida daquela jovem. Então, eles se indignaram muito porque o espírito saiu dela e ela não adivinhava mais nada. E então eles prenderam Paulo e Silas, mandaram açoitá-los, muito bateram neles, diz a palavra que foram muitos açoites com varas, e depois mandaram encerrar eles na prisão, irmãos. Só porque eles fizeram ali uma coisa maravilhosa na vida daquela jovem, que foi libertar ela daquele demônio que a escravizava. E aí obtiveram um grande apoio da população ali no geral, Então todos apoiaram a prisão de Paulo e de Silas. Imagina você, por causa de uma libertação que ela já recebeu, que ela precisava tanto. E aí agora os dois servos de Deus foram lançados na prisão, irmãos.
Então, pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, requer também noção de que você pode passar, sim, por adversidades maiores do que você pode imaginar. Muitos de nós que pregamos a palavra de Deus somos perseguidos, caluniados, somos apontados, acusados, enfim. Mas esse é o preço de pregar a verdade, de pregar a palavra do Senhor Jesus. E Paulo e Silas estavam ali, coitados, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra de Deus, e foram presos por causa disso. Imagine aí. Quando eles foram presos, diz a palavra de Deus que aí reforçaram a guarda. Olha só, tomaram como 2 homens perigosos, a ponto de reforçar a guarda para tomar conta deles na prisão, irmãos. Imagine você, 2 homens de Deus sendo considerados criminosos, perigosos. Mas o mais interessante nessa história é que quando Paulo e Silas, ali na prisão, açoitados, machucados, estavam ali dentro da prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas agora oravam e cantavam na prisão. E todos os outros presidiários ali escutaram eles orando e cantando a Deus. Olha que coisa mais linda. Dando testemunho até mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento e de dor. Muitos de nós não estamos dispostos a passar perrengues na vida, a pagar um preço por conta da nossa evangelização. E muitas das vezes, quando vem a carga, quando vem o preço, quando vem a tribulação nos alcançar, nós queremos retroceder, nós queremos paralisar no caminho, irmãos. Mas Deus não nos chamou para desistir quando a luta nos sobrevir. Mas temos que resistir, assim como Paulo e Silas resistiram na prisão, oraram e cantaram hinos ao Senhor. Mas não deixaram de buscar aquele que os chamou. Mas eles se firmaram mais ainda ali dentro da prisão, clamando o Senhor através de suas orações e também cantando hinos de adoração. Ali os 2 presos naquela prisão, irmãos, eles não estavam apenas jogados dentro de uma cela, não. Eles estavam acorrentados pelos pés, porque eles não queriam de modo algum que esses homens viessem a fugir. Imagina você como que vai fugir de uma prisão, né? Com guardas na porta, com reforço na guarda, e ainda colocaram também esses grilhões nos pés para que eles não fugissem. E aí o interessante é o que aconteceu depois deles cantar e orar ao Senhor. Aí diz a palavra de Deus que veio um grande terremoto naquele lugar, que abalou, irmãos. Não foi a prisão somente. A palavra descreve que abalou o alicerce daquela prisão e arrebentou todas as portas. Então, deveria estar bem fortalecido, mas mesmo assim, o poder de Deus, através daquele terremoto, abalou os alicerces daquele lugar e tudo foi aberto ali. Olha só, o poder de Deus agindo para levar aqueles homens que estavam ali presos, né, a entender que Deus é poderoso, dono de todas as coisas e que tudo Ele pode fazer. Até mesmo dentro da prisão, você pode acreditar que providência de Deus irá chegar. Então, irmãos, quando esse terremoto abalou as estruturas daquele lugar, que se abriram as portas através do terremoto, o carcereiro, quando acordou, que viu aquilo, achou que todos os presos tinham fugido, mas não, estavam todos ali. E sabe o que aconteceu? Ele tirou a sua espada para tirar a sua própria vida. Mas só que aí Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ninguém fugiu, gente. O poder de Deus é surreal, irmãos. Aqueles presos poderiam muito bem correr, fugir, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu posso conjecturar que aqueles homens presidiários que estavam ali junto com Paulo e Silas, cada um na sua prisão ali separadamente, né? Eu creio que eles ficaram tão impactados com a glória de Deus naquele lugar, através do terremoto, através daquele testemunho de Paulo e Silas cantando e orando ao Senhor, que eles não conseguiram nem fugir, mas ficaram chocados, impactados com a glória de Deus naquele lugar. Por isso eles não fugiram, irmãos. Olha que testemunho lindo Paulo e Silas deram dentro da prisão. Além das dores que estavam sentindo pelos açoites, ainda estava preso, acorrentado pelos pés, e não fugiram. Nem os presidiários, nem eles ficaram ali, retidos, como assim foi imposto para eles, né? Ali foi Deus mostrando para esses homens ali que ele tinha poder até mesmo de abalar a estrutura de um cárcere tão reforçado, porque a nossa segurança está em Deus,
Mas aqueles homens ali achavam que a segurança estaria reforçada na porta do cárcere e aqueles homens não poderiam fugir. Mas Deus vem com um terremoto e prova que, se Ele quiser, Ele abre cadeias para que o povo saia. Mas não era essa a intenção de Deus, fazer com que os presidiários fugissem. A intenção de Deus nisso tudo era que estes homens que estavam ali presos alcançassem o conhecimento da palavra do Senhor. E eles alcançaram através de Paulo e Silas. E o carcereiro que pensou em tirar, a sua própria vida, também foi alcançado. E ele disse para Paulo e Silas, se jogou aos pés ali, de tão emocionado, de tão impactado que ele ficou, e perguntou para Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que palavra abençoada, que palavra magnífica. Irmãos, então nós temos que tomar por exemplo essas histórias que nós lemos na Bíblia. O Senhor não quer, irmãos, que nós no momento de dificuldade, de sofrimento, de perseguição, de dor, que nós venhamos murmurar, reclamar, mas que nós venhamos continuar adorando ao Senhor, orando ao Senhor, porque só Ele pode nos socorrer. Olha o exemplo de Paulo e Silas, eles não desistiram de adorar o Senhor, de buscar a face de Deus. Que façamos assim, mas que nós não venhamos ficar agindo de forma errada perante Deus, só porque estamos em uma situação de sofrimento e de dor. Então, aprenda com Paulo e Silas, adore em meio à adversidade. Então, irmãos, Paulo e Silas ali, deram exemplos de verdadeiros cristãos, cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos agir assim nos momentos de sofrimento na nossa vida, porque nada na nossa vida dura para sempre, tudo tem começo, meio e fim. Que nós possamos agir de forma correta diante de Deus e continuar tendo fé e esperança que Deus é fiel para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Eu sei que o carcereiro foi alcançado, toda a sua família foi alcançada, porque levaram a palavra até a sua família. E então ali, Paulo e Silas foram soltos depois de uma longa conversa, descobrindo que eles eram cidadãos romanos, também eles tinham a cidadania romana, então eles não poderiam continuar presos sendo cidadãos romanos. Então, por causa da cidadania do pai, ele também herdou a cidadania romana, e Paulo e Silas foram soltos, libertos ali, mas não precisaram fazer nada além de cantar e orar ao Senhor, para que o Senhor viesse assim agir por eles. Demonstraram fé mesmo dentro da prisão. E o Senhor nos chamou para, em momentos de dificuldade, continuar tendo fé e acreditando no poder dele para nos salvar, para nos libertar. Tá bom? Então medite nessa palavra, tenha fé, tenha força, tenha bom ânimo, mesmo que as coisas estão difíceis para você, mesmo que tudo estiver dando errado, mesmo que tudo estiver apontando para o fim, mesmo que você não veja saída, continue crendo que Deus é fiel para te guardar, te proteger e prover tudo aquilo que você precisa para permanecer firme na presença dele, fiel a ele. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda exaltação, Senhor. Que o Senhor venha ser adorado, exaltado, engrandecido por nós aqui na terra, Senhor. Mesmo nos momentos de dificuldade, de sofrimento, de angústia, de dor, Senhor. Tu és o mesmo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor não vai mudar. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Que possamos nunca deixar os problemas da vida nos abater. Ó Deus, não deixa, Senhor, que nós venhamos perecer nessa caminhada, nesse trajeto, ó Deus, até chegar a Nova Jerusalém, mas que possamos continuar firmes na Tua presença, confiantes no Senhor e no propósito, meu Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Alcança as pessoas aqui nesse vídeo, Senhor. Que as pessoas, Senhor, que entraram nesse vídeo não saiam da mesma forma que entrou daqui, mas que saiam meditando em que tamanho de fé tinha Paulo e Silas para, mesmo em meio à adversidade, continuar te adorando, Senhor. Que elas possam tomar posse dessa palavra e no momento mais difícil de suas vidas, botar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendeu nesse vídeo, Senhor. Que venham orar, que venham cantar, que venham exaltar o Teu nome santo. E não importa o que aconteça, temos que continuar firmes e Te adorando, Senhor. Fala aos corações, abençoa as vidas, dando saúde, paz, livramentos, provendo, Senhor, tudo aquilo que os Teus servos precisam para sobreviver nessa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco, guarda nosso dia, nossa tarde, nossa noite. E que nós possamos viver uma vida que Te agrada, Senhor, que Te adore, que Te exalta. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e até um próximo vídeo.